quando a gente tem esse sequestro do dinheiro da economia ali, né, com esse 14,25%, as empresas também não conseguem produzir mais, né? E se elas não produzem mais também, você não tem como abaixar o preço do produto para o consumidor final, né? Então, O Brasil consegue continuar com essa taxa de juros por mais tempo? O que vocês acreditam que vai acontecer? Pode começar de cá para lá, porque eu vi que o Mares até ficou ansioso. Não, eu quero começar assim, já dando uma explicação para o audiência, que o meu raciocínio nesse momento está comprometido. Dito isso, Disclaimer. é um disclaimer, o meu, assim como dos meus colegas aqui da mesa. Dito isso, a taxa de juros atual não é viável de ser mantida por muito tempo, porque você está estrangulando a economia. Quantas empresas estão quebrando? Você deve conhecer alguém que tem uma empresa, conhece alguém que tem uma empresa que está com dificuldade, viu o mercadinho ali na esquina da sua casa quebrando. Então é um cenário muito delicado que a gente tem na economia. É uma conjunção assim, de inúmeros fatores que tem como resultado uma taxa de juros elevada para tentar, com uma medida ineficaz já nesse ponto que a gente se encontra de reduzir a inflação, mas que está trazendo um efeito contrário, de só estrangular cada vez mais a economia, restringir o acesso a crédito. Então não é sobre se faz sentido ou não, se tem espaço na inflação ou não para baixar a taxa de juros. A questão é, se não abaixar vai quebrar o país, literalmente. Não vai ter economia para ser salva com um juro tão alto. Então, o grande ponto também, né, o Marcos, ele foi drástico agora. O grande ponto também é que quando a gente tem esse sequestro do dinheiro da economia ali, né, com esse 14,25%, as empresas também não conseguem produzir mais, né? E se elas não produzem mais também, você não tem como abaixar o preço do produto para o consumidor final, né? Então você tem alguns problemas aí muito graves, assim, que tá difícil da gente pensar numa solução. Aí você teve o choque do petróleo ainda, que aumenta a inflação, né? Tanto é que a gente colheu uma das piores inflações com a taxa de juros nesse patamar. A gente está com inflação de alimento que não tem nada a ver com taxa de juros necessariamente. E São aí teve fatores delinquente, externos. delinquente que falou que foi por conta do corte de 0,25 na taxa de juros, né? Aí dá vontade de sair daqui de Goiânia a pé, ir lá pra Faria Lima e distribuir tapa. Eu tô começando a chegar nesse ponto já, porque o pessoal tá maluco, cara. Você pega lá, tá claramente, a cesta tá escrita, a composição que deu problema, tá escrito especificamente dos custos de logística aumentando extraordinariamente, aí o elemento, né, vai lá, o doente mental, e comenta, não doente mental não, com todo respeito às pessoas com doença mental, não tem nada a ver com isso. Aqueceu muito a economia, aumentou filho de uma a demanda, puta, e por né, vai lá inflacionou. e fala... Isso aí, cara, Desonestidade. é uma coisa complicada. E Douglas, vai lá, Douglas, o que você acha dessa situação toda? Eu também tenho uma visão muito negativa em relação aos juros. E eu vou além também. Toda vez que a gente tem uns juros desses, já tem quase 5 anos que a gente tem uma Selic a 2 dígitos, isso atrasa o nosso país em várias teses importantes. Então, por exemplo, a gente vê a tese da IA nos Estados Unidos também, no leste asiático, a gente percebe que muito desses investimentos eles estão sendo financiados hoje o juro um pouco mais alto, mas ao longo do tempo os juros foram um grande fator desses investimentos, porque as empresas vão queimando caixa. Por exemplo, o Uber mesmo é um caso importante disso. E mais uma vez a gente está passando por outra tese, né, que antes veio as empresas de tecnologia como Apple, Microsoft, Google, agora que são empresas mais focadas em dados, em usuários. Hoje a gente já tem a tese de IA e a gente não consegue mais conseguir fazer esses investimentos no país muito por conta dos juros, né? Então isso de alguma forma tira a competitividade internacional do nosso país. Eu sei que a gente é competitivo em produtos primários, em commodities, mas o grande problema que eu vejo dos juros hoje no Brasil não é mais sobre tomar juros para investir, é tomar juros para tentar pagar o final, assim, pagar mesmo as contas, fluxo de caixa. Mesmo para as empresas, também está no mesmo esquema. As pessoas estão tomando crédito, as empresas estão tomando crédito para fluxo de caixa, para sobreviver. Exatamente. E, por exemplo, quando a gente pega algumas empresas como a CSN, né, Siderúrgica Nacional. Poxa, uma empresa tão grande como ela, centenária, e é uma centenária não, porque foi na época do Vargas, mas é uma empresa que, se não fosse a linha de negócio da mineração, hoje, se falar só de siderúrgica ou então dessa parte mesmo de cimentos, é uma empresa que não estaria operando hoje no azul, estaria dando prejuízo. Então, tem empresas hoje que só conseguem prosperar por conta de alguma linha de negócio que tem alguma vantagem competitiva. E assim, pegando agora algumas empresas de mercado privado, tem algumas companhias que não estão indo IPO também,
justamente porque o valuation das empresas estão depreciados. Então, ou seja, a gente deixa de ter a oportunidade também de aquecer o mercado de capitais justamente para taxa de juros mais alta e porque o valuation das empresas nacionais estão depreciados e, claro, você não tem nenhum incentivo nenhum para abrir capital. E quando a gente fala abrir capital, não é só simplesmente vender as ações na bolsa. Muita gente abre capital também para utilizar recursos que vêm da bolsa de valores, dos investidores, para aumentar a expansão do ponto de vista operacional. Não é só simplesmente para vender as ações. Então, isso também cria várias questões negativas para o futuro também do nosso país. Não, a maioria das empresas que vão fazer abertura de capital, né, no geral, elas estão fazendo uma oferta primária, né? Estão colocando dinheiro no caixa da empresa para poder investir. Mas agora também, como é que você faz o IPO? Como é que você vai chegar lá para o mercado? Eu vou chegar e falar assim, olha, você vai me investir aqui 20 mil reais, 100 mil reais, né? Eu estou captando bilhões aqui. E o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir numa operação que rende menos que a Selic atual do país. Parece que isso é louco, né? É um nível de delinquência. E daí quando você vai comparar o pior momento possível para o Brasil estar nessas, é agora. Por quê? Olha o que a gente tem, né? A gente tem um cenário lá fora, que a taxa de juros dos Estados Unidos está em 3,5, né? Que é bem complicado. Se a gente tivesse com a taxa mais baixa, a gente poderia estar em níveis competitivos, porque é o primeiro momento que eles estão com a taxa de juros um pouco mais alta. A gente tem uma taxa de juros na China que está em torno dos 3% também. Então, todos os países que produzem alguma coisa na vida estão operando com a taxa de juros muito mais baixa, até porque não tem como produzir a 14%. O que você tem que lembrar é, se você tiver uma empresa brasileira, você conseguiu pensar num negócio, né, que ele é ali 2 vezes mais eficiente, vamos supor que um negócio americano, ele ainda é ruim. Então você conseguiu, sei lá, chegou no índice de eficiência que seu custo de produção é metade do valor do que uma empresa americana. E não é esse estágio que o Brasil está hoje, bem longe disso, tá? Quando eles pegam lá o cálculo da produtividade, porque você tem que lembrar que eles estão vendendo em dólar, né? Então quando você pega tudo isso ali e vai olhar, você tem uma realidade onde, se você conseguir construir o maior PowerPoint do mundo, construir um produto bem acabado, etc., né? Você vai olhar lá, você vai estar com um custo de produção que já é 2 vezes mais caro e, além de tudo, com uma taxa de juros muito maior, que faz o seu negócio quebrar com mais facilidade. Então, o Brasil chegou num ponto que é inviável. Se a gente não sentar e discutir essa taxa de juros, o problema vai se agravar. E para completar, a gente está nisso desde o ano, gente, de 2015, 2016 ali, que o Brasil não consegue mais se organizar. A gente não tem crescimento do PIB, a gente não tem absolutamente nada e está tentando manter as mesmas estruturas. Esse negócio não está funcionando, né? E o problema é que não dá para ficar do jeito que tá, só falando, é culpa do sei lá do quê, é culpa do sei lá do quê, quando entrar outro presidente ajusta. Não vai ajustar. A gente teve presidente de esquerda, de direita, de bandinha, né? Até que chegou lá na pandemia a cair para 2%, mas aquilo ali foi sazonal, foi para simplesmente dar uma restaurada na economia, e inclusive tem gente que diz que a gente só tá num problema tão profundo quanto tá agora, porque cortou demais, né, naquele momento ali, o 2%. Mas naquilo ali a atividade econômica subiu. Pelo menos nesse ponto ali a gente conseguiu recuperar, né, a economia um pouco mais rápido ali. Não sei também se não tivesse cortado onde que estaria o tamanho do E mapa. teve um monte de empresa que se financiou nessa taxa de 2%, depois que o juros explodiu, uma taxa pós-fixada. Aí o custo dela foi o que a gente está vendo hoje de 70% a 80% a mais de recuperação judicial do que teve no ano passado, que já era o recorde. Mas nem o demônio consegue se organizar com relação a isso. Se você imaginar o seguinte, eu vou lá, vou pedir um empréstimo. Ué, nem um capeta. Eu vou chegar pra você, vou pedir um empréstimo. Aí eu falo pra você, ô Douglas, quanto que é o empréstimo? Aí o Douglas fala pra mim, não, vou indexar aqui o CDI, vamos botar, tá 2%? Pode botar 150% do CDI nessa porra aí, porque aí dá 3%. Aí eu peguei o juro a 3%, 150% do CDI. Agora, você corta a cena 4 anos, nem um capeta, cara. Você corta a cena 4 anos depois, a gente tá falando que esse cara tá pagando 20%. Que porra foi essa? 20 nada, 25%, né, de juros. Sim. Então, assim, como que uma empresa vai se organizar para isso? Porque você podia ter as contas mais organizadas do mundo. Você falou, porra, me preparei para pagar 3%. Vamos supor que eu sou louco. Falei, não, eu vou colocar que eu vou pagar o dobro, né? Vou colocar aqui caixa, provisionar a caixa para pagar 6%. Vou pagar o triplo, vou provisionar a caixa para pagar 9% de juros. Tá em 20%. Não tem como, ninguém vai sobreviver. E o problema é que eles não estão entendendo. Não vai resolver o problema manter a taxa de juros nesse patamar, né? Essa solução que todo mundo está acreditando que ela vai resolver o problema, senão a inflação vai descontrolar. A inflação já descontrolou. E o problema é que quando chega nesse patamar, se começa as empresas a quebrar, você diminui a produção. E se você diminui a produção, você tem mais inflação. Porra, se o pessoal do agro tá quebrando, né? O pessoal de hortaliça, etc, tá quebrando, etc. Vai adiantar você manter a taxa de juros mais alta se não tem produção? Aí se você não tiver alface, não tiver negócio, se não tiver a soja, se não tiver um caralho de asa, você vai comprar o que no mercado? Não vai comprar. Daí você vai ter uma oferta pequena, por mais que a demanda permaneça estável, ou que ela até diminua, você ainda assim vai colher a inflação. Então acho que a gente vai ter que fazer um estudo aí para entender que ponto que essa Selic
que tem que ficar para não quebrar, né? E não aumentar a inflação também. Eu acho que a gente tá muito longe do ponto ideal. O problema é esse. Aí vem cenário eleitoral, cada hora um doido fala uma coisa, não dá margem para cortar essa porra dessa taxa de juros nessa eleição. E aí, Godoy? Nós vamos parar onde? Assim, tem um adendo também que... Deixa o Godoy que você já tá muito intrometido. Godoy. Eu fui censurado. A gente... Era a vez dele. A gente tem que pensar o seguinte. Tem uma relação muito grande dos juros com algumas outras variáveis macroeconômicas. Na verdade, todas as variáveis macroeconômicas elas são interligadas. Então, quando a gente está fazendo a análise de juros, a gente tem que entender que nesse patamar ele está sendo por alguns fatores específicos. Primeiro, que o risco Brasil está muito alto. Então, se alguém vai financiar o governo brasileiro, ele vai cobrar um juros mais alto. E esse juros é feito através da Selic Meta. Ele, inclusive, ele impacta nisso. Então, toda vez que você vai fazer as emissões dos títulos do governo, o governo vai ter que pagar uma taxa que seja condizente com o risco Brasil, senão você não capta e a máquina pública para de funcionar, inclusive. Então, tem esse problema. Esse problema ele vem porque hoje disse que a nossa dívida hoje está muito alta. Beleza, a maior parte do nosso custo de dívida ele é indexado para a própria Selic. Então, quanto mais tempo ela fica alta, mais alta essa dívida vira. E aí acontece o problema que o Raul estava falando sobre dominância fiscal. É quando realmente o juros ele para de fazer o efeito de influir dentro do controle do IPCA por causa do tamanho do custo da dívida. Porque, por exemplo, se você já está muito endividado e a sua dívida está pós-fixada, se os seus juros continuam mais altos, sua dívida só cresce. E o seu risco aumenta ainda mais. O que você vai precisar fazer? Aumentar mais juros para tentar conter isso. Só que a sua dívida continua aumentando. Então você gera um efeito reverso do que você está querendo. Porque os investidores já não estão mais preocupados com a inflação, eles estão preocupados qual que é a possibilidade do governo de pagar meu principal e os juros. Exatamente. Né? Então, se você você deixa de preocupar com isso. E aí, quando a gente está falando sobre o efeito da inflação que a gente está vendo hoje, de novo, eu trouxe isso alguns 3 programas atrás, acredito eu, que a gente estava falando sobre ser uma inflação de demanda ou uma inflação de oferta. O que a gente está vivendo hoje é uma inflação de oferta, que teve seu impacto principalmente por causa da cadeia produtiva, impactado pelo custo do petróleo, que por mais que a gente seja suficiente em termos de produção de petróleo, a gente não é suficiente sobre o petróleo refinado, que vai diretamente para abastecer ali o diesel e a gasolina principalmente. Então isso já começou a afetar a nossa cadeia logística. O governo fez uma série de estímulos para conseguir cortar isso aí. O que a gente viu foi 2 meses seguidos que a cadeia de transportes no IPCA ela teve variação negativa, mas o preço dos alimentos continuou sendo o responsável pela maior parte da variação positiva. Então, acima de 1% ali de variação do grupo de alimentos veio disso. Isso também é um reflexo de algo que já estava acumulado antes, ou seja, esse custo que estava atribuído ali dentro da cadeia de transportes, ele já passou para o custo dos alimentos. E ele não vem de uma hora para outra, inclusive. Para você subir, ele sobe de uma vez, mas para cortar, ele vem cortando em formas mais graduais. Ou seja, o que a gente está vendo agora é que, enquanto a gente não ofertar mais crédito, ou ofertar outras formas que os empresários consigam se financiar e conseguir fazer com que a cadeia continue rodando, não vai ser os juros altos que vai controlar isso. Pode olhar lá, igual o Malheiro também trouxe isso aqui. O que a gente está tendo hoje não é um excesso de demanda, a maior parte disso vem de alimentos. Então a gente precisa reorganizar essa cadeia. Como que a gente vai fazer isso? Trazendo a confiança dos investidores internacionais, mudando um pouco algumas regras que existem no nosso jogo desde 99, quando estabeleceram que o regime de metas de inflação seria o que ia ser adotado no Brasil para atingir essa confiança dos investidores lá fora. Mas tá vendo que isso já não tá funcionando desde a época de lá. Um maluco chamando de comunista aí, meta de inflação. Mas, cara, isso é o que acontece. Então, assim, se você estudar a história brasileira que aconteceu desde o regime de meta de inflação, que funcionou, foi o que fez a gente realmente controlar a inflação naquele período, isso não pode ser efetivo 20 anos depois. A gente tem que fazer essa readequação para entender se aquelas regras que trouxeram a gente até a estabilização são válidas para agora. Porque, às vezes, o nosso problema agora não está sendo em controlar a inflação no curto prazo. Está sendo em fazer o nosso bolo do país crescer, o PIB. A gente tem que olhar para isso primeiro. Porque parece que a gente está rodando em círculos o tempo inteiro. Tenta controlar uma inflação que, historicamente, no Brasil, ela é baixa, que a gente não precisa viver com inflação de país de primeiro mundo ainda. A gente está em fase de crescimento da nossa economia. A gente precisa estimular essa economia e depois a inflação por si só, ela acaba estabilizando num padrão mais baixo, porque você tem uma cadeia produtiva mais robusta. Você para de ficar tão dependente da produção e da importação de outros artigos. Então você não precisa preocupar tanto com a sua relação do real com o dólar. Igual hoje a gente é completamente cadelinha da relação da Petax. Então, enquanto você não estiver mudando as ordens de prioridade aqui dentro do país, a gente vai viver nesse círculo. Eu queria convidar vocês para conhecer a UVP. É a maior escola de investimentos do Brasil. Você pode clicar no botão Faça
sua análise de perfil e o compromisso da UVP de sempre, né? Você pode ver aqui que a UVP tem a garantia de 100% do aprendizado garantido. Ou seja, se você não aprendeu, eu sou obrigado, por lei, porque eu coloquei na página, a devolver o seu dinheiro. Quem disse se aprendeu ou não é você. A UVP tá aí há mais de 6 anos aqui, direto, falando com vocês todos os dias e crescendo cada dia mais exatamente pela nossa honestidade.